Legal. Então, vamos dar início então, já deu a hora. Eu queria iniciar, agradecendo a presença de todos. Estamos aqui com o João Tomazelli, vou apresentar ele um pouquinho melhor em seguida. Já temos aqui conosco a professora Pamela, o professor Danilo e a professora Natácia. Todos os alunos podem fazer perguntas, esse é o objetivo, a gente fazer um bate-papo. Para isso, marquem aí para levantar a mão e a Pamela, ou pode enviar pelo chat também, mas a gente gostaria de ouvi-los. Então, levanta a mão e a Pamela libera o microfone e vocês fazem a pergunta. Então, João, agradecer novamente você, formalmente, pela UNA, pela sua participação. É uma grande honra, é sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer tê-lo presente, mesmo longe. E o João, nós nos conhecemos nos Estados Unidos, na época que eu fiz uma parte do doutorado lá, e já fazem 6, 7 anos, e incrivelmente a gente não perdeu o contato, Então, eu vou deixar que ele se apresente melhor, e sejam todos muito bem-vindos, e podem fazer as perguntas. E, João, passo a você a palavra. Muito obrigado novamente pela presença. Obrigado, Pedro. Obrigado ao professor Danilo, professora Natácia, Pamela. E, Pedro, quero te dizer que com pessoas boas eu jamais perco contato. Isso daí é algo que na minha carreira eu prezei muito, sempre prezei muito. E foi uma alegria ter encontrado vocês lá em Knoxville, ter feito parte da nossa família, nós tivemos bons momentos lá. Sinto saudade das nossas conversas, dos planos, e parabéns pelo que você foi lá buscar, trouxe para o Brasil. Eu achei que a turma ia te segurar lá, porque o americano não é bobo, não. Quando ele vê um talento, ele procura segurar por lá. Achei que você ia ficar por lá. E aí, parabéns por você voltar e compartilhar isso, porque o Brasil precisa muito disso. E eu também faço isso. E essa, para mim, é um orgulho, é uma honra estar aqui com vocês. E, acima de tudo, é uma alegria pessoal, porque eu acho que a chance que a gente tem de compartilhar, trazer isso aqui para um grupo, para discutir, para formar. E eu tenho certeza que eu sairei daqui também, vou aprender muito. E quero aprender com vocês. E um aprendizado é uma ideia. Quando eu tenho uma, você tem uma, nós dois saímos com duas. Então, sempre que acontece um congresso como esse, é muito valioso. Eu parabenizo aí a UNA pela iniciativa, parabenizo todo o time. Quando eu percebi todo o conteúdo, todas as áreas que vocês estão investindo, vocês estão compartilhando, quando eu tiver chance, eu vou contratar gente da UNA, porque vai sair gente boa daí, hein? Parabéns, parabéns que vocês estão formando e formando de uma forma bem abrangente. Isso é muito bom. Bem, eu estou aqui com a tarefa fácil de passar para vocês a carreira executiva no novo cenário. Então, tranquilo, isso daí todos sabem. Então, acho que 2 minutos a gente vai fazer a palestra e podemos ir para casa fazer uma festa, como se fosse. Mas é isso mesmo, acho que a gente vai ter que descobrir parte disso junto. E é disso que eu vou falar um pouco. Desafio é descobrir, fazer mais dentro de cenários de desafio. Esse vai ser o meu principal foco, e eu quero desafiá-los e quero que vocês também desafiem e tirem o máximo proveito dessa nossa conversa. Ok? Eu sou uma pessoa que meu pai era agricultor, vim da agricultura, fui até os 13 anos, morei em fazenda, gosto muito de sítio, E daí vim para a cidade, fiz todos
os cursos Senai, fiz uma carreira bem em todas as áreas. Então, eu tive a felicidade, para mim foi um privilégio, eu tive a chance de trabalhar no chão da fábrica até ocupar cargo de diretoria, presidência de empresa pelo mundo. Então, é uma grata satisfação para mim ter conseguido fazer isso. Me orgulho disso e faço questão de compartilhar tudo que eu posso, porque é muito gostoso você fazer isso. E só fiz isso porque eu tive muito ajuda de pessoas, primeiro, né, pessoas no chão da fábrica, quando eu fiz Senai, quando eu fiz engenharia, fiz toda a minha educação, ela foi feita no Brasil, e aí tive a chance de fazer vários cursos de especialização e de desenvolvimento fora, e tive a chance de trabalhar aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina. Depois saí do Brasil, trabalhei na China, trabalhei na Itália, voltei para o Brasil, trabalhei os últimos anos antes de ir para os Estados Unidos. Inclusive, eu fui diretor de uma empresa da TRW, a qual tem uma fábrica em Três Corações. Então, talvez, pode ser que vocês, de alguma forma, conheçam, ou me conheçam, ou conheçam alguém. Gosto muito do pessoal de Três Corações, né, de Varginha. Tive muitas semanas aí em Varginha. Não vi o ET, não tive o prazer de ver o ET, mas fui lá no local que ele passou, né? E esse sou eu, essa pessoa. Faço questão de continuar nas minhas origens, porque eu acho que a base de tudo que eu construí, ela está no meu esforço, no apoio que eu tive na minha família, nos amigos e nas pessoas que contribuíram, né, para que eu tivesse um aprendizado e para que eu pudesse fazer essa troca, como exemplo, essa que eu estou fazendo aqui hoje. Isso foi uma apresentação. Eu não sei, Pedro, se você compartilhou o meu currículo ou se você acha que é importante ressaltar algum ponto do meu currículo, fique à vontade, antes de eu dar continuidade. Se você quiser, João, pode abrir aquele seu PDF, que fica legal para o pessoal conhecer, e também é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá, faço isso, então. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Esse vamos dizer assim, um slide que eu faço para me apresentar nos meus clientes hoje. A minha carreira profissional, vou fazer uma descrição rápida, eu trabalhei a maior parte dela em autopeças, trabalhei na Varga, na ZF, na TRW, na Federal Mogul. Iniciei minha carreira muito cedo, mas aqui ela está desde quando eu terminei a engenharia, fiz engenharia mecânica, fiz o MBA, e daí para frente vocês podem, não vou aqui entrar em detalhes, mas vocês podem ver que eu praticamente trabalhei em todas as áreas de uma empresa, tanto na área industrial, como na área financeira, na área de supply chain. E, de certa forma, eu tive a chance de trabalhar em várias áreas, com vários times e combinando times diferentes pelo mundo. Por exemplo, quando eu trabalhei na Varga, foi a minha base onde eu fiz o meu desenvolvimento eu aprofundei muito na área do TPS, Toyota Production System, que é o pai e a mãe do Lean. Tudo que a turma hoje, né, a meninada, eles falam de Lean, tem a origem no que a Toyota começou lá atrás a desenvolver, e que tem todo o fundamento na simplicidade, todo o fundamento no chão da fábrica e toda a interação de fazer com que o cliente seja visto como rei, e tudo ser feito para o cliente com o menor custo, fazendo o mínimo ou eliminando todas as perdas, vocês sabem, eliminando aquelas 7 perdas, que é a simplicidade até hoje, que é de onde
pode-se fazer a empresa ser sustentável. Passei da vaga para a ZF. Na ZF, eu tive a chance de trabalhar no setor automotivo e na área de marine, onde eu tive a chance de iniciar uma planta na China. Trabalhei na China, da China fui para a Itália para desenvolver. Eu fiz um trabalho no Brasil de Lean para baixo volume, porque todo o conceito que se dizia na parte de desenvolvimento de manufatura seriada ou manufatura enxuta, dizia que era para alto volume. E nós tivemos a chance de fazer, o time fez um trabalho ótimo aqui na Marine do Brasil, levamos para esse conceito para a China e o meu chefe me convidou para que eu coordenasse esse trabalho pelo mundo todo. Isso ia bem até a TRW me convidar para assumir a responsabilidade de ser o gerente geral da parte de válvulas de motores, a divisão de válvulas de motores aqui no Brasil. Nós tínhamos fábrica em Três Corações e Santo André. Fiz esse trabalho por 4, 5 anos e, frente aos resultados que conseguimos aqui, eu assumi a responsabilidade das Américas para a TRW. Fiquei responsável também pelo México e Estados Unidos. Essa foi a razão que me levou para os Estados Unidos, responsável dessa divisão da TRW. A TRW vendeu essa divisão, eu fiquei um tempo, até fiz parte da transição. Quando terminou a transição, a Federal Mogul tinha outros planos para minha carreira, o qual um deles previa a minha saída dos Estados Unidos, o que não me interessava. Parti para foi por acaso, honestamente foi por acaso, não tinha pensado de trabalhar no ramo de consultoria. Eu não sou um consultor tradicional, porque eu não tenho funcionários, eu resolvo problemas usando o time da empresa. E comecei a fazer um projeto quando saí da Federal Mogul. Fui convidado por um amigo que tem uma consultoria na Alemanha para ajudá-lo na BMW. Fiquei na BMW quase um ano, ajudando a BMW a desenvolver fornecedores. Ela tem uma fábrica na Carolina. Passei em algumas empresas que vocês viram, trabalhei também com essa mesma consultoria na Mercedes, e agora, no último ano, desde o final do ano, eu fui convidado, não coincidência, mas a pessoa que era meu chefe aqui no Brasil, ele era um alto executivo na AGCO no mundo. A AGCO do Brasil precisava de ajuda, me contrataram lá para que eu viesse ajudar a AGCO do Brasil, obviamente ligado com a AGCO no mundo como um todo. Vocês me ouvem bem? Perfeito, João, está perfeito. Bem, essa foi uma passada rápida aqui na minha carreira. Por que eu fiz questão de entrar em alguns pontos? Porque vocês podem, quando o Pedro convidou para participar desse bate-papo, eu falei, não, eu quero fazer isso porque é um momento bem difícil onde eu diria que o principal ponto de um profissional, de uma empresa, será o quanto mais ele está preparado para um novo cenário, quanto mais ele está preparado para enfrentar o que vem pela frente. E isso significa a adversidade. Isso significa, eu não sei o que vem pela frente, mas eu preciso estar preparado para o que eu não sei que vem pela frente. Faz sentido isso para vocês? Alô, estão me ouvindo? Faz sentido, João, faz sentido. Tá. Isso vai acontecer. Vocês fiquem preparados que eu não vou fazer aqui um monólogo. Eu quero bastante participação de vocês. E nesse aspecto, eu quero falar com vocês hoje sobre
quais são, no meu ver, os pilares para capacitar ou para deixar você forte, deixar o seu perfil pessoal e profissional forte para enfrentar isso que vem pela frente. É disso que eu quero conversar com vocês, é disso que eu quero interagir, tirar dúvidas e dar principalmente exemplos. Por quê? O que fez a minha carreira, eu me orgulho da minha carreira e fez ela ser possível, foi eu investir nessa direção. Eu tenho certeza, e não só eu, como outros amigos que investiram nessa direção, eles se prepararam, desenvolveram uma carreira forte, uma carreira continuada e com progresso, porque os fundamentos os fundamentos necessários, eles estavam ali presentes. E é por isso que eu entendo que compartilhar isso com vocês, criar essa curiosidade, criar esse cenário futuro, pode fazer diferença para alguém, ou pode fortalecer a direção que vocês estão indo. Ok? Então, essa foi a razão que eu topei aí o desafio, Pedro, e espero trazer isso para vocês. Esse é meu objetivo. Ok? Bem, falar nesse sentido, eu vou começar e aí vocês vão continuar. O que faz com que um líder ele possa ter uma carreira executiva ou uma carreira sustentável, uma carreira que ele possa chegar lá na frente e olhar para trás e se orgulhar? Tem alguns elementos que, se ele faltar, em algum momento vai complicar. Eu acho que o primeiro deles é você ter valor. Os seus valores serem bem claros para você. Quando eu digo valores, eu estou falando de valores do que é que faz você, quando você olha no espelho, você fala: isso que eu sinto, isso que eu sei, isso que eu estou fazendo é importante para mim, é importante para a comunidade, é importante para a minha família e faz diferença. E quando eu vou trabalhar todos os dias, eu tenho esse sentimento. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E algo que faz ainda mais, que faz uma diferença enorme na qualidade do seu trabalho, é fazer o que você gosta. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Eu dizia assim: faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar. Eu não me sinto trabalhando. Até hoje, eu me sinto, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é trabalho, mas eu não me sinto que eu estou trabalhando. E quando, na maioria das vezes que eu saio, ou que eu vou para uma reunião, ou que eu faço um projeto, eu não sinto que eu estou trabalhando. E isso faz com que você sempre se sinta, sempre você fica energizado para enfrentar o que vem pela frente. Então, essa condição de preparo emocional, eu estou dando uma volta para chegar no ponto que a condição de preparo emocional, se ela não estiver presente, em algum momento você vai derrapar. Perguntas nesse aspecto? Eu tenho outra pergunta, fora desse assunto que você acabou de falar, João. Eu queria saber, assim, durante toda a sua carreira profissional, qual que foi a maior dificuldade que você passou durante esse período e o que você fez para superar essa dificuldade? Porque, assim, a gente sabe que todo trabalho a gente passa por dificuldades, mas sempre tem aquela que marca a nossa carreira, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Olha, desculpa, repete seu nome, por favor. Meu nome é Michelle, eu sou aluna da UNA mesmo, do 5º período de administração.
Michele, parabéns, primeiro pela pergunta, né? Realmente você me fez eu pensar aqui, qual foi, eu passei, olha que dificuldade, eu tenho coleção de dificuldade, mas o ponto principal, Michele, eu diria que não é a dificuldade, é você ter o modelo mental seu preparado para o próximo passo. Você estar sempre visualizando o que é o seu próximo passo. E não quero aqui fazer conversa psicológica, porque eu não sou desta área, mas vou te dar exemplo, né? Assim, uma dificuldade enorme, falar inglês. Que vocês falam, ele mora nos Estados Unidos faz 7 anos, né? Viajei pelo mundo todo e eu sempre tive dificuldade com inglês. O meu inglês, até hoje, ele requer aprimoramento. Então, é algo que eu sempre tive atento, sempre fui atento e tive uma dificuldade enorme para falar inglês. Hoje, vocês mais novos, vocês primeiro já nascem parece que o drive melhor para falar, né? Falar inglês, com línguas, né? E essa foi uma dificuldade enorme. O que eu fiz, você não faz ideia o que foi que eu fiz. Eu fui assim, vou te falar uma ação concreta. Eu, num determinado momento da minha carreira, eu estava preparado para assumir uma gerência e não fui escolhido. E eu fui para o meu chefe, perguntei para ele sem rodeio, mas de forma positiva, o que eu precisava me preparar para a próxima vaga de gerente que tivesse. Ele falava, para o que você quer, você precisa falar inglês. O que eu fiz? Eu tinha eu peguei umas férias, tinha um irmão, por acaso, que morava nos Estados Unidos, peguei as minhas férias, tive apoio, eu já era casado, tive apoio da minha esposa, peguei um pouco de dinheiro que a gente tinha, fiquei nos Estados Unidos 1 mês sem conversar com ninguém. Eu ia de manhã fazer compra no supermercado e à tarde devolver para aprender inglês e fazer um curso lá por minha conta própria. Porque eu falei, se isso é o que está me bloqueando, é isso que eu vou resolver. É isso que eu tenho que fazer na minha frente. Então, eu estou te dando um exemplo prático e respondendo agora a sua pergunta de forma abrangente, se você tem uma dificuldade na sua frente para vencer o seu objetivo, resolva essa dificuldade. Não se lamente, não olhe para quem resolveu, não supervalorize quem resolveu, mas veja a forma que você tem para resolver. Porque todos nós temos a capacidade dentro de nós. Se você não acreditar que você é capaz, foi a primeira derrota que você teve. Eu procurei dar uma resposta abrangente e uma resposta prática para te dar um exemplo. Tive outros exemplos, mas esse foi um que a hora que você falou, veio à minha memória. Consegui passar para você. Mais importante do que a minha resposta é o que a minha resposta gerou para você. Eu achei muito interessante que você falou assim, que às vezes a gente tem que prever o que vai acontecer, né? Para já tentar buscar uma solução para superar a dificuldade. Certo, etc. Hoje, no mundo corporativo, não existe mais o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não existe. Existem situações temporárias ou gestores que não têm habilidades ou não têm segurança ou não têm as ferramentas. Quando você não tem as ferramentas, você usa a autoridade. A autoridade ela demonstra ausência de ferramentas. Sempre que você tem boas ferramentas para trabalhar com a sua equipe, requer menos a autoridade. E no chão da fábrica, isso se aplica ainda mais. Por quê? Um funcionário que ele não sabe por que ele está fazendo uma atividade é a maior fonte de problemas de qualidade, problemas de perda de produtividade
Então, um líder que tem uma boa orientação, que consegue explicar para o funcionário o que ele está fazendo, o porquê ele está fazendo, só desse exercício, ele já traz o funcionário para o lado dele, ele já faz com que o funcionário se sinta valorizado, ele já faz com que aquele ambiente de trabalho tenha um comportamento diferente. Porque todos nós gostamos de trabalhar e esse é um lado da moeda. Agora vou te colocar o outro lado da moeda. Tem muito também o lado da pessoa que ela não está fazendo o que ela gostaria de fazer, ou ela tem um problema, pode ser familiar, ou qualquer que seja o problema, e ela fica perdida dentro do processo. E muitas vezes o líder não consegue interpretar, não consegue captar esse problema, e esse problema ele aumenta e ele fica maior do que ele precisa. E muitas vezes ele é mal interpretado como está sendo, o funcionário está sendo ou explorado, ou ele está sendo tratado como máquina. E, na verdade, não é, porque hoje as normas que temos quanto à regulamentação do trabalho, a ergonomia, a forma de trabalhar, a quantidade de horas, as leis trabalhistas, ninguém mais, eu diria, obviamente, não vou colocar isso como 100%. Pode ter exceção? Pode, mas assim, na grande maioria esmagadora, ninguém mais faz uma atividade que é sub-humana, na região que vocês estão, na região que pode... Eu acredito que é muito pouco, né? Mas o que causa essa interpretação errônea, muitas vezes, é o mau contato entre líder e liderado. Se o relacionamento entre o líder e o liderado ele está honesto, ele raramente tem esse problema. O que é um relacionamento honesto? Às vezes o liderado não está fazendo um bom papel e o líder tem que ter a coragem e conhecimento de chegar e dizer, olha, não é para isso, não é isso que é esperado de você, isso é o que é esperado, isso é o que é para você entregar, por que você não está entregando, quais são as suas dificuldades. Tendo essa conversa, normalmente, eu diria que mais de 80% das situações vão embora. Obviamente, tem problemas de doença mental, doença física, que pode atrapalhar isso. Vou tirar isso de lado, vou colocar dentro de condições normais. Então, eu não vejo, voltando então ao seu ponto, essa questão da máquina, ela tem que ser olhada um pouco mais abrangente. Por isso que eu procurei cobrir um pouco mais, tá bem? Não sei se eu respondi a sua pergunta. É importante saber se eu respondi a pergunta, porque muitas vezes eu tento colocar de forma ampla e pode ser que eu não peguei o ponto principal. Tá? Fique à vontade de dizer, olha, não, você não respondeu a pergunta, ficou faltando esse ponto. Isso, inclusive, faz parte de um relacionamento honesto, né? Porque toda a base parte de um relacionamento honesto. Se eu não respondi, eu não respondi. E vamos. E nem tudo que vocês perguntarem eu vou saber e vou ficar muito à vontade de saber. Olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber e vou responder. Isso eu me comprometo. Que ela está sem o áudio, né? Mas falou que sim, ficou bem esclarecido. O Pedro Ribeiro quer perguntar. Ô Pedro, eu vou liberar seu microfone. Pronto, pode falar, Pedro. Beleza. Tá liberado. Meu xará. Pedro. Beleza. Valeu, Pedro. Ô, João, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô, João, o pessoal entrou em detalhes aí sobre essa questão no âmbito, né, trabalhista, né, e tudo mais, como a pessoa lida. Então, me surgiu uma dúvida que eu sempre gosto de fazer quando tem, né, esse tipo de palestra, onde tem essa abertura e a pessoa já tem um histórico bacana. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque o que acontece? Hoje, no mercado, a gente vê muita gente que tem essa procrastinação pessoal, né? Essa motivação onde que
às vezes o local onde ela está trabalhando não transmite isso, entendeu? O líder não transmite isso. Essa motivação que ela não é apenas financeira, é a motivação pessoal do empregado, entendeu? Do colaborador. E aonde, às vezes, até o âmbito ali, né, trabalhista não passa isso, entendeu? Então, assim, o que você fez, né, nessa carreira sua para você se automotivar? Porque a gente sabe que a motivação, às vezes, ela nem sempre vem de fora, né, para dentro. Às vezes ela vem de dentro para fora. Então, o que você fez para se automotivar, né, para seguir em frente? Falar, não, eu preciso seguir em frente porque tal pessoa depende de mim, e você põe isso como motivação, entendeu? Mais ou menos o que eu quis dizer. Entendi perfeitamente e ótima pergunta. Vamos lá, você tocou o ponto principal. Eu acredito que motivação, ninguém te dá motivação, só você mesmo. Motivação vem de dentro, né? Só o próprio nome diz, motivo para ação. Quem dá o motivo para a ação é contigo. Tem pessoas que ela cria, né, empresas que facilitam, mas quem pode te dar é você mesmo. E você tem a resposta. Você fez, eu estou vendo que você está num caminho muito bom, que para você criar a sua automotivação, é importante você saber onde você quer chegar e acreditar que você pode chegar lá. E eu vou dizer uma coisa a você com muita tranquilidade. Se eu cheguei, você pode chegar. Porque eu percebo, só pela sua pergunta, que você é bem educado, você é uma pessoa que já sabe para onde, né, para onde você está indo. E nesse sentido, você precisa avaliar onde você quer chegar, quais são os elementos necessários para chegar onde você quer chegar. Por exemplo, o meu inglês. Se eu não tivesse feito inglês, Pedro, eu não estaria aqui falando com você, porque o Pedro não iria me encontrar nos Estados Unidos. Tem um exemplo, estou te dando um exemplo prático. Então, tem alguns pontos que, se você não colocar claramente na sua frente e passar e vencer, você não vai para o próximo nível, né? No videogame lá, você não vai para a próxima fase. Então, o inglês é um deles. O segundo ponto, quando eu tinha... Eu não vou te perguntar a idade, mas se eu perguntar a minha, vai ser complicado. Não, brincadeira. Mas eu imagino, né? Um dos pontos, você quer ver um outro desafio enorme que eu tive, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, logo eu comprei minha moto e meus amigos andavam de moto para cima e para baixo. E eu, fazendo engenharia, você imagine, só tendo que ralar e estudar. Eu pus na cabeça que eu ia ralar e estudar. Eu já tinha uma formação ruim da escola, né? Não era lá aquele gênio, né? Gênio da matemática. Então, quando falta inteligência, tem que sobrar atitude e vontade. Estou falando por exemplo próprio. Então, faça a sua lista de onde você quer chegar, leia ela toda noite e acorde com vontade de fazer alguma coisa naquela direção. Porque senão você não vai sair. Tudo que eu falar para você aqui vai ser perda de tempo. Então, esse é um ponto assim simples, objetivo, e se você trilhar essa direção, eu garanto que você vai fazer a diferença. E vou te falar mais uma coisa. Você não precisa se preocupar. Se você fizer isso, a empresa que você estiver não te valorizar, outra empresa vai te valorizar. Pode ter certeza que o mercado está muito carente de gente que pensa dessa forma que eu estou te dizendo. Você não precisa brigar com a empresa que você está se ela não tem líder treinado, a empresa não tem um bom plano. Faça isso e você vai ver que as oportunidades, as portas vão abrir para você. Você vai receber convite de onde você menos imagina. Você vai ser envolvido em atividade de onde você menos imagina. Então, o exemplo prático do simples, faça a sua lista. Estou te dando um exemplo prático de resultado da lista, que por acaso foi uma pergunta inicial e essa agora.
Então, faça a sua lista. E não é uma lista que é um caderno de 100 folhas. Normalmente são 4, 5, 6 pontos que, se você não resolver, não vai para frente. Se você não resolver o seu inglês, você não vai para o próximo nível do videogame. Se você não fizer um bom curso superior não significa faculdade A, B, C, D. Não, significa você ser um bom aluno, né? Também falo de cadeira. Não fiz nenhuma faculdade, né, do padrão do que vocês estão fazendo. Então, quem faz a diferença é você. Você é o gestor da sua carreira. Faça você a diferença e eu garanto que o seu futuro vai ser melhor. Show de bola. Muito obrigado, João. Valeu. Legal, João. João, a Roberta está aqui aflita, deixa ela falar com você. Oi, Roberta. Oi, João. Posso chamar de João? Ou senhor João, doutor João? Porque depois dessa apresentação e desse bate-papo, assim, minha sensação é de encantamento. Boa noite. Boa noite. Poxa vida, que alegria. Eu falo muito assim para os meus colegas de trabalho, os nossos docentes, e principalmente para os nossos alunos, que não existe contribuição maior acadêmica do que a experiência e a trajetória profissional de pessoas que venceram adversidades, desafios e que possam compartilhar conosco seus relatos, experiências para dar uma consciência para facilitar os nossos caminhos, né? Então, João, assim, a sua contribuição nessa noite é surreal, encantadora. Eu acho que a resposta a cada pergunta que você respondeu aí traz uma contribuição, uma motivação para os nossos alunos, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? A gente fala enquanto professor, mas os alunos têm que escutar que o que a gente fala é fato, é ação, é experiência de profissionais de sucesso aí no mercado, né? Não, eu fico feliz se eu puder dar, se desta conversa aqui, né, algumas ideias, depois de algum tempo, vocês lembrarem, valeu, pagou e assim é uma alegria, E aí, para a gente continuar assim, sendo encantado pela sua trajetória profissional e pelas suas experiências aí no mundo todo, eu queria que você pontuasse uma questão que eu acho que para a formação de qualquer profissional no século XX, no século XXI, a gente precisa deixar isso muito saliente. Travou para vocês também? Travou. Sim, eu acredito que a Roberta deve ter tido um probleminha, João. Logo ela deve estar de volta. Ok. Pedro, está bem assim? Você enfrentar os desafios. Bel, vai precisar repetir a pergunta, volta tá? aqui. A hora que você começou a pergunta, cortou. Desculpa. Então, aqui. Eu gostaria que você relatasse um pouquinho da sua experiência, da sua visão com as pessoas com as quais você trabalhou, que você liderou, sobre questões éticas do profissional do século XXI, sabe? Então, assim, eu vejo muito essas condutas dos nossos governantes, de empresários brasileiros, desse clichê que a gente tem do jeitinho brasileiro. Eu sei que nós somos um povo resiliente, que consegue vencer muitas adversidades, mas como você vê um profissional com uma conduta ética associada aí a toda uma proatividade, um comportamento de superar os seus desafios? Porque o que eu vivencio muito, principalmente no âmbito acadêmico, é que muitas vezes a gente é muito cobrado e a contrapartida da dedicação, ela não vem na mesma intensidade, sabe? Eu quero tudo, mas eu faço muito pouco e a minha conduta é contrária àquilo que eu exijo do outro. Muitas vezes no cenário enquanto consumidor, enquanto pessoa mesmo. Então, se você pudesse analisar esse perfil, essa formação ética de um profissional, eu acho muito importante também. Ótimo. Eu acho que você tocou num ponto que ele é
eu estava aqui, eu comecei e falei, vou aguardar, porque esse para mim é o, vamos dizer, eu coloquei o primeiro ponto, é a sua atitude e o seu modelo mental. O segundo ponto é realmente o que você colocou aí, a ética, e eu vou colocar a ética também de uma forma simples e objetiva, porque se não ficar simples, fica difícil de resolver. Primeira coisa, na minha trajetória, eu sempre achei, tive algumas pessoas que me ajudaram muito, foram exemplos, e uma delas dizia que um profissional, uma empresa, jamais pode esperar benesse do governo. Ou benesses, ou bom, ou do lado ruim. Faça você a diferença. E se você não tem condição de fazer essa diferença, não dá para você falar de ética. E quando essa diferença é a diferença, de novo, do simples. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo, quando for jogar um papel fora do lixo, vão lembrar do que eu estou falando. Você pode até não fazer, mas você vai saber que você não está fazendo o que deveria. Você vai lembrar. Você vai jogar e vai lembrar. E pode continuar jogando a vida toda, mas você vai saber que você está fazendo errado. Você pode enganar todos o tempo todo, até diria. Como? Tem os políticos, muita conversa, muita fumaça, mas a minha recomendação, e foi o que eu trilhei na minha vida, foi, primeiro, faça você o certo. Não olhe, faça aquilo que você possa ser mostrado o filme do que você fez. Se não der para explicar, não faça. Se não dá para explicar, é simples, coisa muito. Se não dá para você explicar o que fez, não faça. Isso não é meu, não. Isso foi ouvido de um filósofo, do Cortella. Cortella que falou, eu falei, isso para mim mata, isso define tudo. E um outro ponto é a questão do seja fiel com você mesmo. Seja fiel com o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Porque ninguém consegue sustentar, ninguém mesmo. Não, você fica doente, você adoece. Muitas pessoas são doentes, para mim, que não sou médico, estou fazendo aqui um diagnóstico, tira todo lado, mas a pessoa adoece se ela pensa uma coisa, ela diz uma outra e faz uma outra. E tem uns que sentem uma outra. Então, isso leva você para o adoecer. Então, para mim, a ética é um adoecimento. E a ética é um pouco de cada um, não tem como, não vai existir um Brasil melhor ou nenhum país do mundo melhor se não tiver regras e você acreditar que aquela regra, mesmo não gostando, ela deve ser seguida porque é o bem do todo e você fazer a sua parte. Não tem como. Faça a sua parte, faça direito. Você acha que americano não gosta de furar fila? O Pedro sabe disso, adora. Agora, fura fila na frente do americano. Você passa uma vergonha desgraçada. Ou apoia. Ninguém... Ele não fura fila. Ele não fura fila. O chinês, ele fura fila. Ele não está nem aí. Ele fura fila na cara dura. E ele acha que aquilo faz parte, né? Por quê? Eu acho que ele não evoluiu a cultura, ele tem uma forma de pensamento diferente de uma outra cultura. E a nossa cultura, ela aceita algumas coisas que contamina, ela adoece, ela vai ficando, porque somos pessoas individualmente boas. Não sei por que no coletivo a gente dá os desvios. Quando eu falo a gente dá os desvios, é porque todos nós damos os nossos desvios. Agora, você consegue explicar os seus desvios? Você consegue corrigir? Você consegue fazer a sua parte? Você consegue fazer o seu pequeno, que é o papel no chão, é o cuidar da escola, é o cuidar da empresa. Se você não consegue falar bem da sua empresa, dá um jeito de procurar outra. Porque não é a empresa que está errada, é você que está pensando de uma forma que não vale a pena.
Eu não falo mal do Brasil, gosto muito do Brasil, acho que tem atitudes, tem comportamentos doentes, comportamentos que não levam para a direção correta. Isso é muito... Estou aqui filosófico? Sim, mas estou tentando aqui, Roberta, dar uma explicação um pouco conceitual, mas trazendo assim para o básico, que é onde eu gosto do simples, é assim, ó, procure você pensar, falar, agir e sentir a mesma coisa. E que esta coisa possa ser explicada. Então, isso vale para um relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, né? Isso vale com um relacionamento com a sua família, com o seu filho, com quem quer que seja. O seu relacionamento, ele é honesto? Você faz para o outro aquilo que você aceitaria que o outro fizesse? Então, começa de pequenas coisas. Nós não vamos conseguir evoluir ética, a meu ver, se nós não corrigirmos pequenas coisas. E essas pequenas coisas é que faz a grande diferença. É a soma de pequenas coisas que faz a grande diferença. E a coerência com o que você pensa, faz, fala e sente é que leva, que te dá credibilidade, te dá respeito e, foi a pergunta anterior, te impulsiona. É isso que faz com que lá na frente você olhe para a sua carreira e você pode gostar dela ou não. Porque não é só onde você chegou que vale. Vale como você chegou, porque o que você faz está feito. E o que você fez? Você consegue explicar para o seu filho, você consegue explicar para a sua família. Se você consegue explicar, então esquece, você tem outra categoria de pessoas. E eu procuro, né, conviver e me relacionar com pessoas que acreditam e fazem isso. Dizer que, então, você só se relaciona com quem... Não, não me faz parte julgar quem é certo e quem é errado. Eu posso fazer os meus comportamentos e as minhas atitudes serem A ou serem B. Agora, julgar o outro não me faz parte. Agora, conviver com o outro, eu tenho, aí sim, a minha decisão. Se é conviver com outro profissional, conviver com outro chefe, eu já fui, já recebi oferta de fazer negociatas erradas? Já, e não fiz. Já tive problema, inclusive com o chefe, já. Né? E, graças a Deus, a forma que eu fiz fez com que hoje eu tenho portas abertas, né? Tenho o meu nome, tenho a credibilidade, que eu me orgulho de fazer isso, me orgulho de conversar com minha família, orgulho de me relacionar com meus filhos, porque em momentos difíceis eu tomei uma decisão que eu achava que era não a fácil, mas a certa. Então, fiz de novo uma volta para dizer uma coisa. Garanto para vocês, dá resultado. A mesma coisa que eu falei, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando para um grupo. Sempre na minha vida, na minha carreira, eu procurei me espelhar em pessoas que tiveram bons resultados. E pessoas que tiveram bons resultados, todas, sem exceção, têm uma linha como essa. Muitas das pessoas que derraparam, e eu olhei para eles e falei, por que uma pessoa com essa capacidade, com esse conhecimento, ele teve um problema na carreira ou ele teve um problema até às vezes de saúde? Você vai buscar, tem uma incoerência entre o que eu estava comentando. Então, sejam coerentes. Se eu pudesse dar aqui a minha contribuição, primeiro, seja coerente com você mesmo. Seja coerente com quem com os seus parceiros, parceiras, com quem você... Parceiro é família, é a comunidade, são os professores, alunos, é todos. Você se relaciona, seja coerente, seja fair. Faz o fair play que vale a pena. Isso eu garanto, vale a pena.
E cada vez mais, eu acho que o Brasil, a duras penas, está descobrindo isso. Eu acredito que eu ainda estarei vivo para ver que o pessoal descobriu que vale a pena fazer diferente. Eu acho que o país mais ético, se não me engano, eu acho que é lá para o norte, me parece que é Dinamarca, alguma coisa por lá, um dos, né? E vocês acham que não tem corrupção? Não tem? Tem. A diferença é a quantidade e as consequências disso, quanto isso é aceito, né? E hoje a gente aceita. Sabe por que a gente aceita? Porque, de certa forma, porque a gente é conivente, porque, de alguma forma, isso está dentro da gente, a gente está aceitando. À medida que eu posso, eu não aceito. Vou conversar com uma pessoa, estou vendo que ela está com uma conversa estranha, paro. Então, eu agora sou o santo da ética? Não, de jeito nenhum. Sou humano e me relaciono com o cliente, só que se um cliente me fizer uma oferta, um fornecedor me fizer algo, eu dou um jeito de educadamente sair fora. Saio tranquilamente, não conto para ninguém, não faço, vamos dizer, não faço nenhuma, como eu diria, não me sinto melhor por isso. Ao contrário, eu procuro rever, que eu falo, se a pessoa está fazendo isso, é porque algum sinal eu estou passando. Algum sinal, alguma abertura está acontecendo. Eu procuro ver o meu comportamento que está permitindo ter uma conversa estranha. Isso, confiança, relacionamento que você pode ter, vale a pena. Longa resposta, hein, Roberto? Mas maravilhosa a resposta. Muito pontual, de uma forma simples, educativa. A mensagem é essa mesmo. O senhor citou Mário Sérgio Cortella e eu cito o coautor dele, uma pessoa também que é colunista da Você S.A., o Eugênio Mussac, e ele diz que as grandes transformações elas começam pelos próprios indivíduos e pelo meio onde elas estão. Eu acredito nisso. Então, eu agregaria assim, que além de fazer o que é certo, e que às vezes fazer o que é certo é mais difícil do que fazer o que é tido como fácil, né? Porque são reflexões muito mais aprofundadas, sempre ter uma postura gentil e educada, né, João? Então, assim, mesmo em situações de risco, tensão e de desafio, a gentileza, a educação, o equilíbrio, ele também marca muito a imagem de todo profissional. Eu amei muito de sua fala, obrigada. Acho que a UNA ganhou muito essa noite. Eu só tenho a agradecer, viu? Vamos continuar aí, mas me sinto muito privilegiada e honrada de ouvir essa noite. Obrigada, de verdade. Obrigado, em nome de todos os alunos, da comissão organizadora, do Pedro. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente no futuro, aproximar mais nosso contato, né? E retribuir todo esse ganho que o senhor nos proporcionou essa noite. Obrigada. Fico à disposição, de nada. Ô, João, o próximo é o Hugo. Hugo, eu vou liberar seu microfone e fica à vontade. Oi, João, tudo bem? Oi, Hugo. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta, primeiramente, eu quero te agradecer, eu estou me identificando muito, né, com a sua fala, com seus pensamentos e tudo mais. Então, muito obrigado. De primeira mão, muito obrigado. E a pergunta, João, que eu quero fazer para você é o seguinte. Opa! Apareceu. Tá aqui, apareceu. Ó. Opa! E a pergunta que eu quero fazer... Tudo bom, João? Tudo jóia. Eu sinto, João, que tem muitas pessoas que têm medo de errar, né? E às vezes elas nem tentam, elas nem se arriscam. E o mundo criou, eu penso assim, que o mundo criou uma ideia de ser perfeito, né? De ser sempre o melhor, muitas vezes competir com as pessoas ao nosso lado. E nós estamos vivendo, acho que uma época, num cenário onde as parcerias é muito importante, né? Eu brinco com a minha turma, nós somos a primeira turma de administração aí da UNA, iremos nos formar neste ano. E no primeiro trabalho, João, eu falava assim, pessoal, sozinhos somos fortes e juntos somos imbatíveis, né? Porque nós temos que perceber que cada um tem os seus pontos fortes, os seus talentos, as suas competências, e em conjunto a gente chega num propósito maior.
E eu observo, João, que tem muitas pessoas que colocam uma armadura para se esconder, para esconder seus desejos, seu propósito, porque acham que nunca serão suficientes. E eu, percebendo pela sua fala, pelo seu jeito, né, eu percebo que você é autêntico, né, com o seu propósito, com os seus objetivos. E eu gostaria, João, de você deixasse para a gente um exemplo, uma vivência sua, principalmente no período que você começou a trilhar o seu caminho. Se você já sabia o seu propósito, ou se você foi descobrindo no processo, e como você consegue manter a autenticidade, ou seja, de acordo com seus valores, com seus princípios, no mundo tão competitivo, onde a questão da competitividade está cada vez maior entre as próprias pessoas, né? Que eu falo, quando eu entrava na faculdade, as pessoas falavam que eu entraria numa selva de pedra, né, onde as pessoas atacariam os outros. E eu percebi que a gente precisa mudar essa identidade, porque essa questão de você viver o seu propósito e, principalmente, reconhecer a potencialidade do outro e junto, vocês dois juntos, vocês somam muito mais. Então, basicamente é isso, João. Não sei se eu fui muito claro com a minha ideia. Foi sim, você tratou aí um conceito bem abrangente e super importante. Eu acho que, né, parabéns aí, estou vendo que a ONU vai formar bons administradores. Excelente. Muito bom. Esse conceito que você falou é bem complexo, porque quanto mais você se fecha, você acha que você está protegendo e você está sufocando, né? E a minha experiência, eu não sei se foi por necessidade ou por característica, e aí cada um tem que se analisar e ver onde está os seus, primeiro, o seu potencial, porque primeira coisa é você olhar no espelho com sinceridade, dizer, todos nós sabemos que tem algumas coisas que nós somos bons, e todos nós, sem exceção, sabemos, de alguma forma, pontos que a gente tem que melhorar. A mãe é craque para fazer isso, né? Às vezes o professor, sempre tem alguém que te dá aquele toque que aquele que você menos gosta é onde você mais tem que melhorar. Começa por aí. Então tá aí já um ponto, né? De você olhar para o espelho e olhar com honestidade, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é você revisar aquilo que eu falei lá na pergunta anterior. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar, muitos vão querer chegar. O que é que você vai fazer de diferente? Porque dizer que vai mudar independe do sistema, independe do país, independe da comunidade. O mercado ele é competitivo, né? Isso, inclusive, tem pontos bons. Se não fosse competitivo, não teria o progresso. Não vejo isso como negativo. Mas é importante você ter a humildade de olhar para você e enxergar que você precisa tomar algumas providências. Você tem que fazer melhor. Agora, dá para fazer melhor? Sempre dá. Dá para resolver da noite para o dia? Nunca dá. Agora, acredite e dê o primeiro passo. O que você tem que fazer? Uma corrida de 100 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Lembra lá do meu inglês? Eu estou até hoje estudando inglês, porque eu sei que é uma dificuldade, eu reconheço que eu tenho uma dificuldade com inglês e não tenho vergonha de reconhecer, não tenho nenhuma vergonha. Porque, sabe por que eu não tenho vergonha? Porque eu me esforço, eu procuro aprimorar o meu inglês. Então, quando você cria esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento prático, você também duvide de mim, faça e você vai ver o resultado. Não acredite, duvide. Eu prefiro que você duvide e escolha alguns pontos e comece a fazer, mas você tem que ter um pouco de disciplina. Porque não existe melhoria sem disciplina. Isso também é balela. Para ter melhoria, você tem que ter disciplina. Então, a disciplina vamos dizer que você olhe na frente do espelho e fale, caramba, chega. Hugo, vamos parar de enrolar, isso já deu, agora eu vou tomar uma providência.
e faça alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa você pode fazer. Comece assim do mais simples e faça. Comece a fazer. Você vai se surpreender. Faça o simples. Então, de novo, honestidade com você. Segundo, faça uma avaliação. Honestidade é fazer uma avaliação sincera. Define aonde você quer chegar e não seja tímido, não seja, né? Pense, busque, sonhe alto, né? Eu costumo dizer para várias pessoas, eu falo assim, Santos Dumont pensasse como você, jamais nós teríamos aviação hoje no mundo. Porque ele não ia inventar o avião, ele ia ficar sentado. Não, faça alguma coisa. Ele foi lá, caiu. Aí vem o outro lado que eu ia falar. Não tenha medo de errar. Lembra que eu falei lá do conceito do medo. O errar significa você errar. Você vai fazer, avalie o que você fez, faça melhor. Use o erro para te alavancar no que você pode fazer melhor. Alguma coisa você pode fazer melhor, né? Alguma coisa, nem que for o mínimo, fala aí, eu posso ter certeza. Essa nossa conversa, eu estou fazendo várias anotações aqui para mim de coisas que eu vou estar melhor na próxima, pode ter certeza na próxima conversa, né? E isso aí, transforme isso em algo prazeroso, que é o final que eu ia completar. Por quê? Se o teu... Volta lá no conceito que eu disse, faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar, você vai fazer algo, né, com alegria. Faça com alegria, faça com agradecimento, seja grato por aquilo que você está conquistando. Agradeça você, agradeça, cada um tem a sua fé, agradeça, né, a sua, o Deus, o cosmos. Não estou aqui para falar da religião, né? Eu tenho comigo, tenho uma fé muito grande, eu agradeço, sou grato, eu tenho uma legião de anjos que me protege, né? E sou amigão de Jesus, assim, né? O cara é muito amigo meu mesmo, que ajuda muito, né? Mas eu faço a minha parte. Eu estou com uma legião de anjos. E Jesus, amigão, cara do peito, eu faço. Eu não dou bobeira. Eu não dou bobeira. Então, é isso. Eu peguei alguns pontos que eu falei para né, para fechar aqui o loop, porque está, de novo, na simplicidade. Não está muito longe, mas está no primeiro passo, na atitude. Respondi, Hugo? João, eu quero te agradecer porque você me motivou aqui, porque esse ano eu estou colocando em prática um projeto meu, sabe? Que eu estava trabalhando há uns 3 anos, é um projeto Reconecte Consigo, que tem essa abordagem, fazer as pessoas reconectarem com a essência. E tudo isso que você está falando, eu estou vivendo, sabe? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, dando a cara a tapa. Porque eu falo que o maior desafio nosso é ser discípulo dos nossos sonhos, né? Dos nossos projetos. E pôr a cara a tapa, eu falo que o primeiro passo é muito difícil, mas eu estou percebendo que quando a gente começa a se movimentar, o universo parece que nos impulsiona, né, João? Eu tenho essa sensação do projeto. Fazendo, tipo... E eu observo assim, hoje, como o Mário Sérgio Cortella que fala, faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, até você ter condições de fazer melhor ainda. E eu tenho isso como lema, sabe? Hoje, eu já posso fazer isso, então o meu melhor que eu posso fazer. Amanhã, eu vou ser melhor, porque eu estou estudando, eu estou no processo. Mas é muito importante a gente reconhecer que nós temos que ter humildade, reconhecer que nós estamos aprendendo, como você mesmo citou, e fazer, né, João? Que eu acho que o mais lindo desse tudo é colocar em ação os nossos sonhos. E você, de alguma forma, Hugo, eu acrescento, talvez você tenha colocado, eu acrescento um ponto que é o que é que você vai expandir essa área amanhã? O que você vai fazer um pouco mais amanhã? Isso, 1% do dia. Alguma coisa você vai acordar amanhã e falar, ontem eu fiz isso, eu poderia ter feito um pouco melhor. Tenta um pouco melhor. Tenha esse comportamento de tentar um pouco melhor, né? Isso é... E você praticamente você deu o mote aqui você deu a
você fez o fechamento da nossa conversa aqui, falando, pô, o que é o comportamento prático de alguém no novo cenário. Está aí, o novo cenário, todos nós vamos viver um novo cenário todo dia. Essa pandemia, essa realidade aí, obviamente, está expondo a gente a algo muito diferente do novo. Mas pode ter certeza, a velocidade das pandemias vão aumentar muito, e não é só do vírus, não. Outras virão outras. Então, você não tem controle sobre, que eu quero fazer o fechamento do conceito que eu ia te falar, você não tem controle sobre o externo, você tem controle sobre o interno, que é você. Então, você pode fazer algo diferente e isso você pode ter controle. Se você perder o controle um dia, veja onde você se reveja, volta lá para o espelho, faz o exercício do espelho e vamos nessa. Muito bom, Hugo. E vamos nessa. Parabéns, parabéns. Essa turma da UNA aí não está fácil, não, hein? Obrigado, João. Né, Obrigado. Te avisei. Muito bom o conceito de vocês. João, o Alisson... Pedro, você desculpa interromper, é que eu achei muito interessante, estou invadindo aqui o espaço, mas uma coisa que o João comentou, a questão do erro. Eu sempre vejo que as pessoas, a sociedade em geral, vê o erro como algo que seja penalizado, né? Você está penalizando. E você deveria aprender, né? Se você vê o erro como algo que você vai aprender, que você vai colocar, como você bem colocou a questão, para te alavancar, tudo muda, né? Então, só achei muito interessante, viu, João? Muito bacana a questão do que você comentou aí. Desculpa atrapalhar, Pedro. Não, foi bom porque você fez até eu reforçar um conceito que eu falei para o Hugo e tinha comentado anteriormente, que tem algumas, por isso que é importante você definir um sonho ou um objetivo dentro de uma forma, não ser ambicioso, mas realista. Ambicioso e realista são duas coisas. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse definido na minha vida que eu ia ser jogador de futebol, mas não ia ter como resolver esse assunto. Então, seja realista, né? Agora, uma vez que você definiu, você viu que aquela na direção, e você sabe onde é a direção correta. Às vezes você tem que ouvir você mesmo, ouvir em volta. E naquela direção que você escolheu, permita você fazer um processo evolutivo. E era aí que eu queria fechar. Não existe processo evolutivo sem erro. Não existe. Não existe. Isso é assim, um processo evolutivo, ele faz parte do risco. E todo ambiente que tem risco, ele tem erro. Procure errar menos. Quem erra menos, acerta mais, não é isso? Então, acerte. Esse é o lado. Mas não deixa o erro. E o Pedro é bom nisso aí. Pedro, estatística, aí, Pedro, falou na tua área. Pergunta para o Pedro a chance de você, o erro, quanto vai dar de consequência e vai em frente. Não, mas brincadeiras à parte, não deixa o erro te travar nunca. Faça do erro um aprendizado. Boa. Bem colocado. Obrigado, Danilo. João, o Alisson Alves mandou para mim a pergunta, que também está sem o áudio, e eu vou ler exatamente como ele colocou. Primeiramente, queria parabenizá-lo pelas mensagens e, portanto, tamanha simplicidade e humildade. A pergunta é a seguinte: depois de tantas experiências vividas, de onde ainda vem a motivação em querer ser diferente dia após dia? Eu faço o que eu gosto. Muito simples. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto e quero fazer isso até morrer. Eu não vejo, por isso que eu fiz aí uma nova fase de carreira, estou me reinventando, estou aprendendo, estou fazendo uma nova forma. E é porque eu gosto, só por... E um outro, aí vem de novo de uma pessoa que eu admiro ainda, lá atrás, que foi um dos fundadores da Varga, que uma vez o meu filho, mas não fez uma pergunta para ele que eu achei o máximo, que ele estava aos 90 anos desenvolvendo uma máquina lá de robótica,
tentando aprimorar um processo numa outra empresa. Só isso dá um congresso também. Esse homem é uma Júlio Vargas. Se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre ele, é uma enciclopédia. E o meu filho fez a pergunta para ele, nós tivemos a chance de almoçar junto, e fez a pergunta, mas, o senhor Júlio, poxa, mas o senhor já, todas essas conquistas, tudo isso que o senhor fez, né, e o que dá essa motivação? Fez essa pergunta para ele. Sabe o que ele falou? Necessidade. Essa palavra ficou para mim, e volta e meia, né, quando eu converso em casa, a gente fala muito disso, né, que estava minha esposa, meu filho, nesse almoço, e para mim, ele matou a pau, que é necessidade. Por quê? É a necessidade dele. De repente, essa necessidade dele estar vivo, aquilo faz ele ficar vivo. Então, estar vivo, buscar, aprender, por isso, volto de novo lá no ponto. Olha no espelho, onde é que você quer chegar. Transforme aquilo numa necessidade, transforme aquilo num sonho prazeroso, que isso vai te levar para frente e vai ser sua alegria? De forma nenhuma. Se vocês podem marcar outro congresso, eu faço congresso choro, eu conto o caso para vocês aqui, cabeludo, só choro, vai ter só, mas é isso, eu gosto disso, e isso, eu tenho necessidade de fazer isso. Quando eu não puder fazer isso, talvez eu vou ter um problema. João, agora enquanto eles mandam outra pergunta, eu queria mudar um pouquinho, né, dar uma quebrada, que você contasse se você sente que o inglês não está tão bom, né? E o chinês? Como é que foi na China? Se virar na China. Pedro, você não acredita. Eu falava muito bem chinês, mas o pessoal não me entendia. Eu tive um problema sério, porque eu quando fui para lá, essa é uma coisa que tem algumas coisas que eu procuro fazer. Uma delas é, se eu vou em um ambiente novo, eu procuro respeitar o ambiente, né? E uma forma de respeito para mim, por exemplo, eu tenho facilidade, né? Assim, comida, eu como de tudo, né? Eu tenho facilidade, gosto de me comunicar com as pessoas, me faz bem estar me comunicando, tenho facilidade de comunicação em todos os níveis de uma organização, trato todos os níveis com o mesmo respeito e com a mesma... Então, isso facilita para mim. Mas, na China, é algo que é diferenciado, é algo assim, por quê? Os seus 5 sentidos, eles são colocados em prova. O cheiro é totalmente diferente, o que você vê é totalmente diferente, o que você ouve é totalmente diferente, né? E assim por diante, né? Tudo, ele coloca os teus sentidos todo à prova. E a raiz da língua lá, vocês sabem, é bem... não tem nada a ver com o nosso, né? Uma pessoa que sabe falar chinês tem meu respeito, porque fazer aquela entonação lá é um negócio que não dá para conviver. E eu ia todo dia, o horário na fábrica começava, lá era 7h30, eu chegava às 6 para fazer chinês. Fazia chinês todo dia. E eu com a professora me comunicava. Eu chegava na fábrica e ia falar... Essa é outra coisa. Comunicação também não é só língua, né? Tem a comunicação visual. Eu tinha certeza que ele não estava me entendendo. Então, meu amigo, chegou um ponto que eu falava, meu Deus, eu já não tenho habilidade, né? O inglês já era um problema, imagina o chinês. Mas outras, a geração mais nova, outros, eu tenho certeza, se eu morasse mais tempo lá, meu filho mais novo, Eduardo, eu acho que ele falaria, ele tem habilidade com línguas bem melhores que a minha, e eu acho que ele falaria sim, viu, Pedro? Mas eu, só na próxima, né, na outra vida vai que dá certo de começar do início. Mas na próxima vida eu vou resolver primeiro o inglês, depois o chinês. Não, brincadeira. Tá. João, eu vou aproveitar que você tocou no nome do Eduardo.
o Eduardo, pessoal, vai ser... Ele até está aqui na sala escondidinho. Ele é nosso convidado para o Expo Una, porque aí é uma pessoa mais... o João, ele já está no nível da carreira aqui, né? Vocês conseguem ver. E o Dudu, ele está iniciando, então é uma conversa diferente, mas também com alguém que estava junto com o João nessas aventuras dele, né? E muita coisa que eu falei, ele vai falar, não foi nada daquilo que ele falou, não. Então, Eduardo, se você quiser só falar um oi, mas aí vocês vão ter, pessoal, a oportunidade depois de conversar com ele. Provavelmente no mesmo estilo, né, João? Porque eu acho que fica mais gostoso. E aí eles vão ficar menos tímidos, porque eles estão bem tímidos com você. Opa, Pedro, estou aqui. Boa noite, todo mundo. Olha, muito legal o que vocês estão fazendo aqui, muito legal as perguntas. Tinha uma honra estar aqui vendo meu pai dando uma ajuda para todo mundo, e acho que eu estou aprendendo tanto quanto todo mundo, né? Porque, primeiramente, ele pratica tudo que ele fala mesmo, viu? E de vez em quando é complicado em casa ter um pai assim, mas o que teve de aprendizado, o exemplo que ele deu em casa é exatamente o que ele está falando. É uma pessoa extremamente coerente, e o que ele falou foi pregado em casa sempre, né? Então, estou aqui, boa noite, meu nome é Eduardo, foi meio loucura essa tal de viagem de China e tal, mas deu tudo certo no final, e agora estou aqui me formando na Universidade de Tennessee, graças à educação do meu pai. Conheci o Pedro aqui também. Só uma coisa engraçada, o Pedro que me levou para tirar a carta de motorista aqui. Não teria carta de motorista sem o Pedro, então, além de falar obrigado por estar aqui, queria agradecer ao Pedro pela ajuda que ele deu, sem a proatividade dele com a minha família. O Pedro, inclusive, né, Eduardo, eu falei assim, Eduardo, se você vai ser engenheiro, segue o Pedro, não segue o teu pai. Por quê? O Pedro, ele chegou e comprou um carro, não sei se ele contou essa história para vocês. Aí o carro deu problema no motor. Ele desmontou o motor do carro, arrumou e montou de novo. Eu falei, esse eu falo que é, né? Eu falei, esse daí é coerente. Ele falou assim, não, eu vou arrumar o carro, e arrumou. Eu falei, sim, mas dá para andar? E ele ficou com o carro e andava. O mais impressionante é que depois o carro andava. Porque... Eu falei, Eduardo, tá aí, ó. Vai com o Pedro, vai lá no Pedro. Não, aí é demais. Mas vale a pena, eu quero... Aí um ponto, esquece o lado filho, porque o Eduardo, eu falo, não, o filho... não vale em muitos conceitos, mas nesse que eu estou dizendo, vale a pena vocês conversarem com o profissional Eduardo. O Eduardo foi uma pessoa que, como eu, decidiu ser engenheiro no meio do caminho, descobriu, e para mim foi uma grata surpresa a forma, o engenheiro que ele se transformou e como ele aprendeu a gostar da engenharia. Ele era aqui no Brasil, depois ele vai contar com mais detalhes, aquele aluno inteligente, extremamente inteligente, mas que não tinha motivo, não tinha aquilo que o Júlio Vargas falava, não tinha necessidade de estudar. Veio para uma sociedade de meritocracia e aprendeu a estudar, pegou paixão por estudar, por se relacionar, por desenvolver uma engenharia que eu admiro. Então, além de admirar o filho Eduardo, eu admiro o profissional Eduardo e como ele fez a trajetória dele. Vale a pena, sim. O Hugo e os né, não me recordo as outras pessoas que eu tive interação aí da UNA, com essa cabeça ótima de vocês, trocar ideia com alguém que está saindo agora com essa outra visão. Porque do meu lado fica, de certa forma, fácil, porque muitas coisas que eu fiz, eu contei algumas, a base de algumas, porque deu certo, né? Mas o Eduardo está começando a escrever a história dele, está começando a escrever do jeito certo. Então, é bom vocês ouvirem também quem está começando a fazer do jeito certo e pontos que está acontecendo, né? Pontos que está vivendo hoje, né? Tá ao vivo. E foi uma
é uma alegria para um pai ter um filho como ele, que eu coloquei ele em vários desafios e ele se virou. Aí, pô, não sabia que vocês tinham acertado, não sabia mesmo que estava tudo certo, já, Pedro, mas vale a pena. Mas vamos voltar aqui para o assunto, antes que eu fique só... Gosto muito do meu filho, fico só fazendo né, levantando a bola para ele aí. Já falei muito bem dele. Agora, quer que eu conto um monte de coisa que ele faz. Não, brincadeira. Mas acabamos de acertar isso, viu, João, nesse minuto. Legal. Fico contente. Vamos lá. Pedro, você é o mediador. João, na verdade, a gente já está chegando no finalmente. Então, eu acho que eu queria só ler algumas coisas que o pessoal mandou aqui, que estão sem o áudio, e alguns que estão meio tímidos. E eu vou ler do jeito que tá bom? Não tenho perguntas, mas que cara incrível que vocês convidaram. É gostoso escutar as histórias dele, sem contar o tanto que é motivador. Ele contando sobre ele é aberto para novas culturas, como ele é aberto para novas culturas e como está disposto a aprender. Parabéns pela palestra e pelas palavras. Sensacional. Parabéns, João. Foi uma palestra excelente, de muito ensinamento. Ouvir sua história desde o começo e ver onde chegou, com toda a motivação e principalmente pela humildade de falar da sua carreira. Foi sensacional. Então, João, essas são algumas palavras, né? Mas eu acho que o sentimento é esse mesmo. Gratidão. Foi um momento muito gostoso. Acho que no próximo encontro, né? Eles com o Eduardo mesmo, eles vão estar menos tímidos, mas as perguntas foram muito gostosas, o jeito que você responde é muito gostoso, e por isso que eu gosto muito de conversar com você, né? Flui, a conversa aqui flui. Parabéns por ser essa pessoa tem essa energia tão grande, porque o João contou uma história, então eu vou ter que contar uma também, né? A gente indo para a casa dele e tinha chegado há pouco tempo, né? E eu já tinha carteira, e ele ainda não tinha carteira americana. Aí a gente estava parado num cruzamento, e o semáforo não é igual aqui. Dependendo do que você vai fazer, ele pode estar fechado, você pode fazer a manobra. E ele parou no semáforo e ficou esperando. E eu fiquei atrás dele esperando. Aí atrás de mim saiu uma senhora dirigindo, passou do lado dele, buzinou, xingou e foi embora. E ele não sabia por quê. Eu falei assim, João, você podia ter entrado, né? Ter feito a manobra. Então, isso são coisas que acontecem quando você está em outra cultura, né? Mas faz parte. João, muito obrigado. Em nome da UNA, nós te agradecemos muito por esse momento. Acho que foi muito gostoso, quebrou bem eu não vou falar a formalidade que são as palestras, né, normais, é por isso que eu queria que a gente fizesse isso mesmo, um bate-papo, para o pessoal poder conhecer, poder saber que é possível, não é? Que é possível acordar de um jeito e dormir de outro. E muito obrigado novamente, é um prazer muito grande, é um orgulho te conhecer, e abro para você fazer suas considerações finais e a gente vai encerrar. Excelente, Pedro. Eu fico assim lisonjeado e bem feliz. Vocês podem ter certeza que eu estou terminando muito melhor do que eu comecei. Isso é uma sensação muito gostosa. Eu agradeço isso a vocês e pego aí o exemplo do Pedro, né? Que ele contou a história, né? De sempre, em qualquer ambiente, você vai ter pontos a aprender, né? Naquele ambiente, naquela hora, né? Eu estava atrapalhando, né? Por uma coisa simples, e assim que você aprendeu, faça certo a próxima vez e segue em frente e vamos que vamos. Esse é a minha forma de viver. Eu quero, com certeza, poder compartilhar isso
e é muito gostoso, mas vocês não fazem ideia do bem que vocês me fizeram de proporcionar a chance de eu compartilhar algo que eu acho que está, de certa forma, poderia estar melhor no mercado. Eu vejo que tem um mercado enorme, enorme, para profissionais que têm a ética, que querem fazer melhor, que querem se desafiar, querem errar, erro com responsabilidade, mas querem errar, quer seguir um caminho melhor. E, mais uma vez, quero parabenizar aqui a UNA, quero parabenizar você, Pedro, né? O professor Danilo, a Natácia, a Pâmela e os demais professores que eu posso estar aqui deixando de mencionar, mas foram os nomes que eu notei aqui no começo, né? E os demais professores, porque eu percebo pelo nível de pergunta, pelo nível de interação, que vocês estão formando profissionais com sabedoria, profissionais que pensam além da disciplina. E é isso que é a base do próximo passo. É isso que vai fazer a tua carreira, a sua carreira executiva no novo cenário. Porque hoje, esse novo cenário, nós estamos aproveitando falar de pandemia, mas ele sempre vai ter um novo cenário. Ele vai acontecer todos os dias. Isso que o Pedro falou. Você vai acordar e tem a chance de dormir melhor do que você acordou. E é isso. Eu aqui sou grato a vocês e fico à disposição, né? Estou no LinkedIn. Se tiver mais alguma pergunta ou algo que vocês queiram saber, fique à vontade. Não prometo tempo, porque a minha vida é um pouco corrida, mas pode ter certeza que eu faço questão de responder e o que eu puder contribuir, conte comigo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. João, muito obrigada. Eu queria agradecer aqui em nome da comissão, né, dos professores que estão aí, até da Roberta mesmo. Dizer que o bem é recíproco, né? Se a gente te fez bem aí com o convite, você fez muito mais pela gente. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer também todo mundo que está aqui, todos os participantes. Eu acredito que a gente tenha participantes externos da ONU também, então, se vocês estão aí com a gente ainda, eu queria agradecer vocês. Muito, muito, muito obrigada, Eduardo, também por estar aí. A gente te espera no Expo UNA, né? Tenho certeza que todo mundo está aqui agora ansioso, já esperando pela vinda do Eduardo. E mais uma vez, João, muito obrigada. Nossos mais imensos e eternos agradecimentos. Obrigada, João. Valeu. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Um abraço para vocês, viu?